saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Quero desde já estar agradecendo, por este convite, estar agradecendo pela confiança, E estamos aqui. Eu já parei de contar, irmãos, quantas vezes, mas assim, sempre parece a primeira vez. Sempre o mesmo frio na barriga, enfim, embora não pareça. Mas ele existe, irmãos? Aproveitar que os irmãos estão de pé. A palavra que nós vamos meditar nesta noite se encontra no livro de Ruth. Passagem bastante conhecida. Apenas o versículo 16. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Ruth, primeiro capítulo, versículo 16. E diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi feita a oração, os irmãos podem se assentar. É um culto de mulheres, irmãos? E é claro que nós não acreditamos em coincidência, mas aprove ao Senhor trazer ao meu coração uma meditação, uma palavra que trata justamente de uma mulher. Mas esta palavra, ela não se refere somente a mulheres. É uma palavra para todos nós. E os irmãos vão entender. Esse livro é um livro pequeno, mas ele é um livro muito profundo. Ele traz ensinamentos muito profundos e importantes para as nossas vidas. Porque ele trata muito sobre o cuidado e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. E nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer dessa passagem. Como já foi dito, está comigo meu esposo hoje pela primeira vez, Hoje ele está comigo. E a Noemi, minha filha, também está ali. Eu estou mencionando o nome dela, porque na hora da apresentação ela falou assim, e eu? Aí eu estou aqui falando, Noemi está comigo também, tá, irmãos? E eu estava, há uns dias atrás, meditando nessa palavra, e tive a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos ali na congregação. E quando foi feito o convite, a irmã fez um convite com uma boa antecedência, o Senhor começou a falar ao meu coração novamente nessa passagem. E é uma passagem que, como eu já disse, é um livro curto, mas quando você lê, e por mais que você ache que já conhece toda a história, você sempre vai se surpreender com a profundidade daquilo que Deus pode falar através dessa passagem. Mas o contexto da história ele é conhecido, se não de todos, pelo menos da maioria. A palavra vai falar que uma determinada família, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, cidadãos de Efrata, Belém de Judá, estão vivendo naquele momento num período de fome. Era um período dos juízes. A Bíblia não relata qual deles. Tem para mim que pode ser um dos primeiros, porque mais à frente, quando nós vamos ler genealogia, nós encontramos ali falando de Raabe, e segundo alguns estudiosos, é a Raabe dos espias, a que escondeu os espias, vai mencioná-la como a mãe de Boaz. Então, quer dizer, tem uma cronologia curta aqui. Mas, enfim, não vem ao caso. O caso é que, naquele período, havia uma grande fome naquele lugar. Então, aquele homem pega a sua família e sai daquela terra e vai para a terra de Moabe em busca de tempos melhores para a sua família. De repente, nós podemos questionar, nossa, mas ele sai justamente da terra que Deus deu ali ao povo para ir em busca de provisão no meio de um povo que muitas vezes até se portou como inimigo do povo de Israel,
para o meio do povo dos Moabitas, a terra de Moabe, nós, de repente, podemos querer questionar essa atitude dele, julgar. Mas a grande verdade aqui, irmãos, é que, independente de para onde ele foi, nós, como mães, pais, sabemos muito bem que se você vive um tempo difícil, você vai querer fazer o que for possível para conseguir atender a provisão da sua família. E era isso que aquele homem ele estava tentando fazer naquele momento. Independente de para onde ele foi, se era para ele ter ido, se ele estava ou não na direção de Deus, foi para lá que ele foi com a sua família, buscando provisão para a sua família. E estando ali naquela terra, diz a passagem que esse homem, ele veio a morrer. Não diz por quê, do quê, mas ele morre. E deixa então a sua esposa ali, viúva. Mas até então, quando nós lemos, desde o princípiozinho ali, está logo aqui no início do primeiro capítulo, vai dizer que ela fica viúva. Mas ela ainda tem ali os seus 2 filhos. Eles se casam ali com mulheres moabitas também. E ao longo de cerca de 10 anos, aqueles homens também vêm a morrer. Não sabemos se os 2 no mesmo dia, do que foi. É certo que morreu. E agora sim, a palavra vai dizer: agora ficou Noemi desamparada. Vejam que até então, ela tinha ficado viúva, mas não é usado o termo desamparada. Porque ela ainda tinha seus 2 filhos. E seguindo toda a lei judaica, aqueles filhos se comprometeriam com o cuidado da mãe. Mas agora perde ela os 2 de uma vez. E agora sim, diante da visão humana, estava aquela mulher desamparada. Estava aquela mulher numa situação, me parece, muito pior do que quando partiram. E ela ouve falar que a fome tinha passado. Então ela resolve voltar. Pega suas noras, começa então a regressar. Mas no meio do caminho, acredito eu que ela pensa: o que eu tenho para oferecer para essas mulheres? Pela cronologia dos fatos, irmãos, nós vamos entender que elas não eram jovenzinhas, mas eram pessoas novas. Elas eram mulheres novas, porque tinha se passado pouco tempo de casamento. Naquela época, as pessoas tinham o costume de casarem cedo. Então, eram pessoas que eram mulheres novas que, de repente, Noemi se vê numa realidade que ela não sabe o que ela poderá oferecer para essas mulheres. Que, de repente, para elas seria melhor se elas voltassem para a casa dos seus pais, porque, sendo novas, ainda poderiam se casar novamente, poderiam vir a ter uma família, o que elas não tinham conquistado com seus maridos, porque elas não tinham filhos. Então, aquelas mulheres estão acompanhando elas, mas ela para e fala: olha, minhas filhas, não há nada que eu possa fazer por vocês. Seguindo a lei do levirato, se ela tivesse pelo menos mais um filho, ela poderia, então, esse cunhado poderia vir a assumir as viúvas, mas não tinha esse filho. E mesmo que ela viesse a se casar novamente, já em avançada idade, viesse a ter um filho, até esse filho crescer para assumir aquelas mulheres, para assumir a responsabilidade daquela família, não haveria mais essa possibilidade. Então ela traz a realidade àquelas mulheres. E nós, olhando pela palavra, nós vamos ver que eram boas mulheres, ao que parece, porque quando há toda aquela perda ali, elas permanecem com a sogra. E quando a sogra vem com essa palavra de despedida, elas choram. Elas lamentam a despedida. Acredito eu também ser uma sogra muito boa, porque as noras não queriam se afastar, se apartar, mas enfim vem a realidade.
Então, Orfa se levanta e decide retornar com o consentimento da sua sogra para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth, ela vai se voltar então para Noemi. E vai dizer, não adianta tentar me deter, insistir comigo para que eu te deixe. Porque para onde você for, eu estou indo junto. Teu povo agora vai ser o meu povo. Onde você pousar, é ali que eu estou pousando. E o mais importante de tudo isso, o teu Deus será o meu Deus. E é aqui, irmãos, que eu quero intitular essa mensagem como a decisão que transforma o rumo da história. Ruth poderia até não saber, Noemi não sabia do que a estava esperando. Ela sabia que a fome tinha passado lá, mas ela não sabia o que estava esperando. Contudo, era o povo dela, a terra dela, os conterrâneos dela. Mas Ruth estava indo para o desconhecido. Mas naquele momento, creio eu que, pelo tempo de convivência ali, observando, né, a criação do marido, toda a convivência ali com a sua sogra, ela deve ter aprendido boas coisas, ela deve ter visto nela coisas que a atraiu. Não, eu quero isso, eu quero experimentar isso com você. Eu não sei o que vem pela frente. Mas ela tomou aquela decisão e seguiu. Mas como eu disse, realmente não se sabia como que a situação estava. E Noemi agora volta com Ruth, mas ela estava com seu coração cheio de pesar, cheio de aflição, cheio de incerteza. Tanto que quando ela vai chegando, algumas pessoas a reconhecem e dizem, olha, não é esta Noemi? E ela vai dizer, não me chame Noemi. Tudo isso os irmãos depois, se quiserem, podem acompanhar, porque tudo isso é registrado, tá, irmãos? Aqui no primeiro capítulo. Não me chame Noemi, porque um dos significados do nome Noemi é alegria, é gozo, satisfação. E aquela mulher, naquele momento, não estava se sentindo alegre. Não estava se sentindo nem um pouco satisfeita. Então ela vai dizer, não me chame Noemi, me chame Mara. Porque Mara significa amargura, amarga. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que quando o povo para ali no deserto, em meio à fonte, né, de Mara, que justamente recebeu esse nome Mara, porque as águas eram amargas. Desculpem as maras, tá, irmãos? É este o significado do nome. Não significa que você precisa levar essa amargura com você, caso tenha alguma mara no nosso meio. Mas o significado era esse. Noemi, naquele momento, diz, me chame Mara, porque eu saí daqui cheia e agora eu retorno vazia. Esse era o sentimento dela. Um sentimento até de vergonha, porque ela sai dali, mesmo que em um período de fome, mas ela sai dali com uma família. E para uma mulher judia, uma família era o auge daquilo que ela poderia querer conquistar. Uma mulher judia naquele tempo, ela não estava almejando estudar, ela não estava almejando trabalhar fora, ela almejava se casar e em se casando ter filhos. Se fossem homens, então, meu Deus, sucesso total. Então aquela mulher saiu dali no sucesso total para voltar com as mãos
vazias, porque agora volta viúva, sem filhos, com uma nora que quis ficar com ela, mas que ela mesma não sabia o que poderia oferecer para aquela nora. Mas chegando ali, Noemi começa a aconselhar Ruth, dar bons conselhos. E Ruth sai então aos campos e acaba indo parar justamente no campo de Boaz, que era uma pessoa que tinha um parentesco com o marido de Noemi. E os irmãos conhecem a história que vai se desenrolar. Quando eu falo que esse livro ele trata muito sobre o cuidado de Deus, sobre a misericórdia de Deus, nós vimos aqui a lei das respigas. Aquela mulher, ela vai para aquele campo, ali aconselhada pela sua sogra. Olha, o que cair, você pode colher. É assim que funciona aqui. E de repente aquela mulher está ali, e quando Boaz chega e vê e pergunta, e fala, ó, deixa cair um pouco mais. Deixa. O cuidado de Deus já estava sobre aquela vida. Tudo por conta de uma decisão. O teu Deus vai ser o meu Deus. Foi a melhor decisão que ela tomou. E quando nós falamos isso, irmãos, quando se fala sobre a decisão que Ruth tomou, todo mundo logo pensa assim, mas claro, ela tomou uma ótima decisão, porque ela chegou ali, conheceu Boaz, era um rico fazendeiro, se casou com um rico fazendeiro, teve um filho, esse filho veio a ser o avô do rei Davi, sucesso. É isso que as pessoas às vezes veem quando olham para essa história, mas a essência aqui não é essa. Não é essa. Sabe por quê, irmãos? Sim, ela se casou com uma pessoa de posse, sim, se casou. Mas se ela tivesse voltado lá para Moabe, também não poderia ter casado com uma pessoa de posse. Na verdade, ela poderia ter se casado com uma pessoa até de mais posse ainda. Talvez Orfa também tenha se casado com uma pessoa de posse, não sei. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que ao tomar aquela decisão, ao entrar naquela terra juntamente com a sua sogra, Ruth agora entra para um povo que está debaixo dos cuidados de Deus e começa agora a desfrutar daquilo que Deus tinha prometido para aquele povo por ter tomado aquela decisão. É uma mulher cujo nome vamos encontrar lá em Mateus, na genealogia de Cristo. Nós sabemos muito bem que Cristo era filho de Deus, mas ele teve uma família terrena. E Ruth pôde participar dentre as poucas mulheres que são citadas em genealogias. Ali está Ruth citada e na genealogia de Cristo, por causa de uma decisão. Mas talvez ainda fique difícil de entender o que isso significa. Irmãos, Ruth era uma moabita. Ruth era uma estrangeira. Ruth não era herdeira da promessa. Ruth não tinha direito algum ali de desfrutar das coisas que aquele povo desfrutava, porque ela não pertencia àquele povo. Mas no momento que ela toma aquela decisão, ela passa a fazer parte do povo, ela passa a desfrutar da herança, ela passa a desfrutar de todas as riquezas espirituais que Deus tinha para o povo de Israel, agora também estavam sobre a vida dela. Você entende isso? Nós. Quem éramos nós?
nós éramos estrangeiros. Tem algum judeu aqui? A menos que tenha algum judeu, o restante é tudo estrangeiro. Nós éramos estrangeiros. Eu, você, nós não tínhamos parte nessa herança. Mas no momento em que nós tomamos a decisão por Deus, por Cristo, no momento em que nós levantamos as nossas mãos, nós passamos a fazer parte deste povo, nós passamos a fazer parte desta herança, nós passamos a fazer parte desta promessa, agora sobre a minha vida, sobre a tua vida, a mão do Todo-Poderoso. Nós agora estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós agora estamos debaixo do poder do Altíssimo Deus. Por uma decisão tomada, a decisão que muda o rumo da história. Aí talvez alguém possa pensar assim, mas eu não fiquei rico, eu não fiquei famoso, eu não alcancei grandes posições. O Evangelho não é sobre isso, irmãos. Eu não estou dizendo que você não possa conquistar com o seu trabalho, se conquistar, amém. Mas eu vou dizer, mesmo que você conquiste dinheiro, mesmo que você conquiste fama, mesmo que você conquiste posição, não abra mão do maior bem que Cristo conquistou para você, por nada dessas coisas. Por nada dessas coisas. Porque eu chamo cada um aqui para fazer uma reflexão agora. Você, eu, como estrangeiros, quem era você lá no mundo? Quem era? Quem era você para o mundo? Quem? Nós sabemos muito bem, irmãos, que lá fora as pessoas não nos atribuem valor algum. As pessoas, às vezes, nos desprezam. Quantas vezes viemos de uma vida de desprezo, uma vida em que nos sentimos derrotados, uma vida em que nos sentimos envergonhados. Mas um dia nós adentramos por aquelas portas, um dia adentramos pelas portas da igreja do Senhor, e tomamos a melhor decisão das nossas vidas e entregamos as nossas vidas para o Senhor. E a partir desse momento, eu, você, somos príncipes e princesas e fomos chamados, convocados para sentar na mesa do rei, na mesa do rei da glória. Aleluias! E temos o nosso nome escrito no livro da vida. O dinheiro não pode trazer isso. O sucesso não pode trazer isso. As altas posições não trazem isso. Mas Jesus traz. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos ali Boaz. Ele tomou posse do papel de remidor. Ele era um parente. Ele podia cumprir aquele papel. Ele podia comprar aquelas terras daquela viúva e assumir ali a viúva mais jovem. Ele não tinha obrigação, mas ele tinha direito e ele tinha o senso da responsabilidade. Mas quando ele conversa com Ruth, ele vai dizer, olha, tem um outro parente mais próximo. Vamos ver com ele. Se ele não aceitar, eu assumo essa responsabilidade. Eu compro esta terra.
Eu assumo as dívidas. Eu assumo essa família. Eu dou um nome para essa família. Olha, Boaz, já como símbolo de Cristo. Cristo, o nosso remidor. Cristo, o nosso resgatador. Cristo, o nosso salvador. Aquele que comprou as nossas dívidas. Aquele que nos livrou das garras do pecado. Aquele que nos livrou das garras do mal. Aquele que quando morre, entra no inferno e pergunta: essa aqui é a dívida? É da Vanessa? Então me dá aqui. Essa dívida aqui é do João? Então me dá aqui. Essa dívida aqui é da Maria? Passa pra cá. Essa dívida aqui, de quem é? Pode me dar, porque eu estou pagando hoje. Todas essas dívidas estão pagas. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por nós. Pagou as nossas dívidas. Quem éramos nós? Estrangeiros. Estávamos sujeitos à condenação do pecado. Não havia salvação para as nossas almas. Mas vem Jesus e paga. E diz para o inimigo: está tudo pago. Está tudo pago. Agora eles me pertencem. Agora você pertence a Cristo. Agora você pertence ao Senhor. O mundo pode te desprezar, pode virar o semblante, pode virar o rosto para você, pode querer te pisar, mas nada, não tem borracha na terra que apaga o teu nome no livro da vida, que apaga as promessas que Deus fez para você. Aleluias. Quem era Ruth? Se Ruth volta para Moabe, ela era simplesmente mais uma moabita. Poderia ter casado com um rico fazendeiro, poderia ter casado até com o rei. Mas não ia desfrutar das riquezas espirituais que o Senhor Jesus tem para nós. Eu sei bem que você sabe quem você era. Eu falei com os irmãos esses dias na congregação, quando nós vemos aquela passagem da mulher, que ela lança aquele perfume sobre os pés do Senhor Jesus, que ela chora, que ela seca ali os pés de Jesus com os seus cabelos. E nós vemos do próprio Senhor Jesus falando assim: ó, vocês estão espantados por quê? Quem muito é perdoado também muito ama. Sabe por quê? E aí Deus trouxe ao meu coração uma reflexão. Aquele que estava no lamaçal do pecado, que sabe muito bem de onde foi tirado, ele ama e ama muito. Ele ama e ama muito, porque ele sabe muito bem de onde foi que Deus o tirou. Eu era esta. Quem era eu na juventude, uma jovem depressiva com vontade de morrer? Afundada na lama do pecado, da depressão, da tristeza, da amargura, do desprezo, da rejeição. Eu costumo dizer que aquele que só foi respingado de lama, tem hora que ele esquece. Esquece porque foi pouca lama que Deus tirou da vida dele. Chega lá na frente, ele começa a ser ingrato. Pouquinha lama. Mas aquele que estava afundado, com a cara dentro da lama, com lama para todo lado. Esse não pode esquecer que foi lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então esse ama muito,
esse quer estar presente, esse quer estar batalhando, pelejando. Quando convoca, ele diz: eis-me aqui, eu quero trabalhar para o Senhor com alegria, porque eu amo. E eu me lembro do que ele fez por mim. Eu me lembro do que ele fez por mim e não foi pouco. Quando você olhar para essa palavra de Ruth, não olhe só para um aspecto físico, material. Eu não estou dizendo que Deus não é o Deus que proveu o material, provê, tanto que proveu para ela. Noemi, aquela pessoa que voltou, dizendo que tinha voltado vazia. Agora, as mulheres se voltam para ela e falam assim: olha, como Deus é bom. Proveu para você restauração para sua alma. Proveu para você aquele que cuidará da sua velhice. E como eu disse para os irmãos ontem, não quer dizer que Deus estava substituindo os filhos que ela perdeu, não. Quer dizer que Deus tinha um novo tempo para ela, uma nova história, que ela só pôde tomar posse porque ela regressou. E Ruth pôde participar disso no momento em que tomou aquela decisão. Quando você olhar para a história de Ruth, olhe muito além do físico, olhe muito além do material, olhe o que Deus fez com aquela mulher anônima, simplesmente uma estrangeira. Talvez alguém pudesse olhar para ela e falar: mas que parte essa mulher tem aqui? Nós podemos dizer: não tinha antes, mas depois que ela fez decisão, ela tem. Eu não sei o que você tem ouvido. Talvez muitos tenham julgado que você não faça parte, que você não mereça aquilo que tem recebido. Mas nós não recebemos nada por nosso merecimento, irmãos. Nós recebemos pela graça do Senhor Jesus, porque Ele comprou para nós vida, e vida em abundância. Não estou falando de riqueza, mas estou falando que o Senhor Jesus se preocupa em que seus filhos vivam uma vida de dignidade na face da terra. Mas também estou falando que não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Não troque a sua comunhão por nada que o mundo possa te oferecer. Porque em Moabe não tem a honra de participar da genealogia de Cristo. Em Moabe não tem a honra de ser chamada filha, filho de Deus. Em Moabe não tem a honra de sentar no banquete que o Senhor coloca diante de você. Já foi falado aqui. Deus chamou a igreja dele para viver uma vida de podermos. Só que a igreja muitas vezes não tem noção do que é isso. Não tem noção do que é isso. E quantos cultos o banquete é servido. Mas tem gente que sai sem se alimentar de nada. Talvez você não se sinta digno de sentar na mesa. Mas eu vou te falar, essa mesa não é humana. Essa mesa é proposta por Deus. Para o homem, você pode não ser considerado digno. Mas Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu por você também. A dívida do pecado que foi paga não foi só dos oficiais, foi de todos.
de todo aquele que crê, de todo aquele que recebe, de todo aquele que leva em consideração o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E toda vez que uma voz quiser soprar no seu ouvido, talvez te falando da dificuldade que você está enfrentando, talvez querendo te desmerecer, talvez querendo te inferiorizar, colocar em você um complexo de inferioridade. Lembre-se, Deus te escolheu e te chamou pelo teu nome e te fez assentar na mesa com todos, porque diante de Deus não tem maior, não tem menor, não tem melhor, tem príncipes e princesas e tem lugar para todo mundo na mesa. Então toma posse dessa palavra. Se você deixou Moabe, não queira voltar para lá. Não tem mais nada lá para você. Mas aqui na casa do rei, tem provisão, tem cuidado, tem livramento, tem misericórdia, tem a bênção de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, tomar posse dessa palavra e não esquecer. Tem um hino que fala: nunca me deixe esquecer que tudo que tenho e tudo que sou vem de ti, Senhor. Porque às vezes, irmãos, o nosso olhar, ele se volta só para o que falta. Nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu te convido hoje a você refletir naquilo que você já recebeu, naquilo que você já ganhou, naquilo que Deus fez na sua vida. Que eu não sei, que de repente os irmãos não sabem, mas você sabe muito bem. Você sabe, cada um de nós sabe muito bem de onde foi que Deus te tirou e o que Ele fez na sua vida. Não despreze isso e não saia daqui sem agradecer por esse privilégio. E eu agradeço, irmãos, a oportunidade, em nome de Jesus.